é Lucilene Freitas, participo da paróquia de Nossa Senhora das Dores. E nós iremos nesse momento comentar um pouquinho sobre o quarto domingo do Advento. Depois que vocês ouvirem, vocês podem compartilhar, deixar um like para ajudar a nossa paróquia e também ajudar na evangelização. Então, nesse momento, nós vamos ouvir primeiro, com muita atenção, com muito carinho, o Santo Evangelho do quarto domingo do Advento e ver o que o evangelista Mateus vem nos relatar neste último domingo do Advento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. Palavra da salvação. Então, como nós ouvimos o relato que Mateus trouxe para nós, Maria estava prometida a José. Então, vamos voltar um pouquinho naquela época. Então, as jovens, a partir de 12, 13 anos, era prometida a um jovem, também dos seus 15, 16 anos. Possivelmente, foi o que aconteceu com Maria e José. Então, eles assinavam um contrato, os noivos, os pais e mais 2 testemunhas. Mas não iam ainda conviver juntos, ainda ia passar um ano. Depois de um ano é que voltavam, cada um estava no seu lugar, então depois de um ano voltavam e iam realmente viver como marido e mulher. Então Mateus não dá para nós esses detalhes, não é interesse dele mostrar todos esses detalhes, isso não tem nenhuma importância, mas a gente fica nessa curiosidade de querer saber mais detalhes, Então, possivelmente, nesse período de um ano em que eles tinham assinado o contrato, então o Espírito Santo agiu em Maria, colocando no ventre de Maria o Filho de Deus. O anjo Gabriel vem e anuncia isso para ela. Também não temos detalhes de como José, assim, se Maria chegou a contar a José, comentar com José, o que Mateus relata para a gente é que ele, sabendo disso, ele resolve assim ficar aflito. Claro, como era que ele ia assumir um filho que não era dele? Mas também ele não queria desprezar Maria, porque o que era que acontecia na época? Se caso a mulher engravidasse nesse período e que não fosse do esposo, claro, ele teria que denunciar e ela seria apedrejada. Então o amor e o carinho que José tinha por Maria jamais iria fazer isso. Mateus fala que ele pensou até em deixá-la em segredo. Mas aí, num sonho, o anjo fala para ele que ele não temesse em receber Maria, porque o que foi concebido nela foi do Espírito Santo e que José deveria colocar o nome de Jesus na criança. E aí José resolve acolher Maria. Então veja bem, Maria Virgem concebe pelo Espírito Santo. Para nós, a palavra virgem significa dignidade, honra, essas coisas. Mas na Bíblia a gente vai encontrar algumas passagens em que a mulher que era casada e tinha filhos era abençoada.
Mas a mulher casada que não tinha filhos, que era virgem, ela era amaldiçoada, que nem filhos Deus deu a ela. Então, ser virgem na Bíblia é totalmente contrário do que a gente pensa. Era alguém amaldiçoado, porque não foi capaz de gerar. Então, olha o que Deus faz. Ele gera um filho no ventre virgem de Maria. E ela, no Magnífico, ela louva ao Senhor, porque ele olhou para a humildade da sua serva. Então, ela ainda com o seu útero virgem, né? Que era alguém que como casada, era tido como alguém amaldiçoado. Ela teve a graça de Deus de gerar o Filho de Deus sem conhecer homem algum. Então, a igreja reconhece de que Jesus não teve um pai biológico, assim como todos nós temos. A igreja acredita nisso. Então, esse filho que foi gerado dessa forma tão maravilhosa, veja o que Deus faz com a gente. Ele faz milagres. Milagres todo dia. Se você observar, todo dia na sua vida acontece um milagre. A gente nem se dá conta na correria que a gente vive, não é verdade? Mas aí o que Deus faz? A grandeza dele, o amor dele, a misericórdia dele. Envia seu filho no ventre de uma virgem que ainda não tinha casado. Mas que, lógico, casando certamente iria ter filho. Mas antes de casar, ela concebe este Filho de Deus. E este Filho de Deus que viria salvar o mundo, que chamava-se Emanuel, Deus conosco. Interessante que Mateus apresenta no início do seu evangelho, né? Esse Emanuel, esse Deus conosco. E no final do evangelho, ele torna a falar desse Deus conosco, porque quando Jesus ressuscita, então ele se encontra com os discípulos na Galileia e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas para que sejam meus discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus conclui: eis que estarei convosco até o fim do mundo. Então, mais uma vez, Jesus aí se apresenta, é o Deus conosco. Até hoje, Ele é para nós o Deus conosco. O Deus que está conosco na hora que a gente está dormindo, na hora que a gente está na aflição, na hora que a gente está doente, na hora que a gente está preocupado, na hora que a gente está alegre. Às vezes nem se lembra dele, a gente só se lembra dele realmente no momento de aflição. Ele é o Deus conosco. Em nenhum momento ele nos abandona. Nós o abandonamos, né, nas nossas tribulações, preocupações, correria. Inclusive eu estava vendo hoje um vídeo do Papa Francisco em que ele falava a questão de que a gente, antes de dormir, prefere pegar o celular até o sono chegar, ao invés de fechar os olhos ali e conversar um pouquinho com esse Deus conosco. Ele fica triste com isso, de saber que muita gente, antes de dormir, seus últimos momentos é com o celular na mão e não com Deus conosco. Não é isso? Mais uma lição que o Papa Francisco dá para nós. Então, gente, nesse quarto domingo do Advento, que nós possamos pedir a intercessão de Maria, para que Ele venha, esse Deus conosco, que está sempre conosco, né, venha gerar em nós, nos nossos corações, essa fé, esse amor, esse carinho. Porque Ele é esse artista especial. Ele pega uma pedra bruta e transforma num diamante. Nós somos essa pedra bruta, né? Maria não, Maria já foi gerada no ventre de Ana sem o pecado, porque já estava prometida para gerar o Filho de Deus. Mas nós somos essa pedra bruta. Então, que a gente possa, através de Maria, da intercessão dela, do exemplo dela, nos deixar modelar por esse artista, esse grande artista que é Deus, que transforma uma virgem que poderia ter sido condenada como que desprezada, né? E gera nela esse Filho, esse Salvador, esse Deus conosco.
Então, assim como Ele fez com Maria, Ele pode fazer com cada um de nós. Transformar o nosso coração de pedra, o nosso coração que às vezes, muitas vezes, ele pode estar virgem do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, do perdão. O nosso coração, será que ele vem tendo todas essas coisas realmente? Então que ela interceda por nós, nesse quarto domingo do Advento. Aquele que era, que é e que vem e que está conosco em todos os momentos. Nos encha com a sua graça, com a sua paz, com o seu amor e que nós possamos, todas as famílias, ter realmente um feliz Natal. Paz e bem.